Graça e paz, queridos irmãos, somos a Igreja Presbiteriana do Meier, se unindo a você nesse momento em que vamos juntos cultuar e adorar a Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que nos outorgou o Espírito Santo. Eu quero convidar você a convidar a sua família, se assentar aí com você no sofá, estarmos juntos agora, porque esse é o momento em que vamos oferecer a nossa gratidão a Deus. É o nosso último encontro desse dia. E que a nossa noite seja uma noite complementada com a alegria que temos de servir ao Senhor, de servi-lo com alegria. Então, nesse momento, nós vamos orar. E vamos orar dizendo para Ele da nossa alegria, da nossa gratidão, de estarmos juntos, mesmo que distantes da visão, distantes daquele momento em que nos ajuntamos para nos abraçar, para darmos as mãos com santa alegria, mas estamos próximos do coração e principalmente do coração do Pai. Vamos então orar, confessando a Deus os nossos pecados e adorando Ele pelo que Ele é e pelo que Ele realiza em nossa vida. Pai bondoso e querido, nós te damos graças, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia tem se renovado sobre cada um de nós, seus filhos. Pai, nós queremos nesse momento dedicar esse tempo em que o nosso coração vai se derramar diante do Senhor, para adorá-lo, para glorificar o nome de Cristo, para cantarmos e professarmos os louvores que agradam, que alegram o teu coração. Ó Deus, mas também ouvirmos a Tua voz. Precisamos muito da Tua direção para a nossa vida e ela vem através da Tua palavra. Mas para isso, Senhor, limpa o nosso coração, torna-nos desimpedidos de qualquer coisa que possa tirar o foco, tirar a nossa atenção, trazer alguma distração nesse momento em que vamos Te adorar e receber a palavra do Senhor. Que nosso coração esteja puro diante de Ti. Perdoa, Senhor, perdoa mesmo as nossas faltas, os nossos pecados. Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda-nos, Senhor, na nossa fragilidade, na nossa fraqueza. Não somos merecedores de nada do ponto de vista da nossa natureza pecaminosa, decaída, mas o Senhor, em Jesus Cristo, pelos méritos de Jesus Cristo, o Senhor nos torna merecedores de recebermos graça, de recebermos favor, de recebermos de Ti toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Jesus Cristo. Tudo isso por causa do Teu Filho e em nome dEle que nós oramos. Amém e amém. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 146. Esse belo hino, essa bela canção de louvor fala sobre a importância de nós estarmos realmente refletindo sobre a nossa condição tão frágil, a fraqueza humana, mas contraposta a essa fraqueza humana e auxiliando e fortalecendo o nosso coração para que nós possamos perceber que, além de sermos frágeis e dependentes de Deus, nós temos a força, o poder de Deus. Deus se mostra amoroso, misericordioso, porque Ele é fiel. O tema desse salmo é a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus, o Deus que nos sustenta de forma tão leal. Vamos lê-lo de forma alternada, já está sendo colocado aí em tela para que você possa acompanhar, caso você queira fazer a leitura através da tela do seu celular, do seu tablet, da sua Smart TV, do seu computador, mas o importante agora é que você leia a palavra de Deus e nós possamos refletir juntos nela. Diz assim o texto que o salmista nos apresenta. Vamos ler alternadamente. Aleluia! Louvo a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens,
em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem no Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Aleluia. Vamos então louvar ao Senhor com toda a força do nosso ser. Vamos abrir muito mais do que a nossa boca nessa hora. Abra o seu coração, meu irmão, minha irmã. Diga para Ele, louve o nome dEle, diga o quanto você o ama. Essa primeira canção fala justamente sobre a nossa expressão de louvor a Deus, sabendo que Ele é o nosso respirar, Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa vida. Então, enquanto cantamos essa linda canção, deixe fluir um louvor puro, um louvor sincero e se coloque na dependência do Senhor. Adore a Deus em espírito e em verdade. Louvemos ao nosso Deus.
mais deliciosas da nossa existência é saber que nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, nos momentos de dor, onde situações que nos remetem à ansiedade recaem sobre nós, nós nos lembrarmos da palavra do Senhor, e o Senhor nos chama para levarmos para Ele os nossos fardos, as nossas cargas, tudo aquilo que nos pesa o coração, tudo aquilo que pode produzir em nós ansiedade. E esse cântico fala exatamente sobre isso, sobre a coisa boa que podemos colocar diante dele, todas essas coisas que trazem tanto incômodo e sofrimento para o nosso coração. Não andarmos ansiosos por nada, como o Mestre ensinou. Podemos saber que a cada oração que fazemos e depositamos diante dele esses nossos fardos, ele nos acolhe, porque ele ama em nos socorrer e em nos aliviar o cansaço e a dor. Quero convidar você a cantar essa canção com muita alegria, com muita certeza no coração, que se há alguma ansiedade, algum peso, algo que está produzindo em você angústia, essa é a hora, meu irmão, minha irmã, de colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, a tua palavra me lembra que é o Senhor que pode esvaziar todas essas coisas que incomodam o meu coração. Muito bom a gente poder confiar na promessa do Senhor. Vamos louvá-lo? Mente e coração. Como é bom poder, como é bom saber que podemos levar ao Senhor cada uma das questões que afloram no nosso coração, que mexem com a gente, que trazem sobre nós, às vezes, aquelas noites que parecem noites sem fim, não é verdade? Parece que não vamos conseguir conciliar o sono. Preocupações não só em relação a nós mesmos, mas em relação às pessoas que amamos, a outras pessoas talvez que nem conhecemos, mas acabamos tomando ciência do problema delas e aquilo às vezes mexe com a gente. É sobre isso que a gente quer falar essa noite. A gente quer conversar com você sobre esse que tem sido o grande mal desse século, a ansiedade.
E o que a palavra de Deus tem ordenado sobre isso? O que é que ela fala sobre isso? Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor comigo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 9. E nós vamos meditar sobre esse tema, vencendo a ansiedade. Então, você abriu aí, palavra de Deus, Filipenses 4, de 4 ao verso 9. Nós vamos ler juntos esse texto precioso da palavra do Senhor, que tem para a gente informações muito importantes para que possamos seguir, para que possamos, em obediência, colocar em prática na nossa vida. Vamos ler então Filipenses 4, do verso 4 ao verso de número 9. Leamos juntos. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Queridos, esse século, como eu disse há pouco, tem sido conhecido como século da ansiedade. A ansiedade é um mal que se instalou na vida das pessoas devido à pressa e ao consumismo desenfreado desse mundo moderno, do mundo em que eu e você estamos acostumados ou já nos acostumamos a viver. Podemos dizer que não há ser humano que de uma forma ou de outra não tenha experimentado problemas com a ansiedade. Somos expostos a tribulações, a situações inusitadas, difíceis, que muitas vezes fogem do nosso controle. E acabamos, eu e você, lidando com situações onde ficamos inquietos, ficamos inseguros, ficamos amedrontados. Por isso, nos tornamos pessoas, de vez em quando, ou então várias vezes, pessoas ansiosas. Nesse cenário da vida, temos percebido que tudo tem gerado ansiedade. A violência, a falta de cuidado com a saúde pública, as situações que a política nos remete, insegurança nas decisões de governos, pessoas que também deixam de ajudar o outro naquilo que poderiam fazer e não fazem. A gente tem vivido um cenário muito difícil, mas como lidar então com essas preocupações que tendem a nos tornar tão ansiosos? Como tratar com ansiedade? Nesse texto aqui, da carta de Paulo aos Filipenses, nesse capítulo 4 principalmente, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, vai nos apresentar alguns princípios nesse texto que podem nos ajudar a vencer esse grande mal que é a ansiedade. Então eu gostaria de destacar 3 recursos, vamos assim dizer, que esse texto provoca, que ele produz para a nossa vida, para que nós possamos vencer a ansiedade. O primeiro recurso é o recurso da oração. Veja comigo, acompanhe o versículo 8, quando Paulo declara assim àqueles irmãos da igreja de Filipos. Ele diz assim no versículo número 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, nessa primeira parte do verso 6, Paulo está dizendo que nós vamos obter, há uma possibilidade muito clara de obtermos cura para a ansiedade quando buscamos a Deus em oração. Por quê? Porque Deus, Ele se importa com a gente, Ele se importa com você,
Ele se importa com os nossos problemas. Algo que nos preocupa, com certeza também interessa a Deus. E Ele sabe que existem problemas além da nossa capacidade de solução. E esses problemas, eles vão produzir naturalmente preocupações para muito além da nossa possibilidade de solucioná-los. E isso vai nos levar, de fato, a um quadro de ansiedade. Aquilo que não podemos resolver, a palavra de Deus diz que Ele pode resolver. Se olharmos demais para os nossos problemas, passamos a nos esquecer de que Deus é muito maior do que eles. Por isso, nós precisamos olhar para o céu. Por isso é que nós precisamos lembrar que Deus é maior que tudo. Ele é superior a tudo e na sua grandeza, no seu infinito amor, graça e misericórdia. Ele cuida da gente. Ele cuida de você e de mim como ninguém saberá fazê-lo. Colocamos então diante de Deus a nossa aflição, os nossos medos, as nossas inquietudes através da oração. É isso que Paulo está recomendando, aliás, ele está ordenando aqueles irmãos do passado. Porque Paulo sabia que ele havia experimentado no seu próprio corpo, na sua própria mente, no seu próprio espírito, o cuidado de Deus todas as vezes em que ele estava em situações de perigo, em situações que poderiam afligir o seu coração e a sua alma. Queridos, a oração aqui é aquele recurso que nós podemos dispor diariamente e nos nossos momentos, não só de dificuldade, mas nós precisamos aprender a usar desse recurso quando estamos nos nossos momentos devocionais. Porque é uma tendência nossa, como seres humanos, limitados e falhos, e nós ainda como cristãos não escapamos dessa realidade de buscarmos a Deus em oração quando de fato as coisas não nos são favoráveis. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que a prática da oração, a disciplina da oração tem que ser algo desenvolvido também nos momentos de quietude, nos momentos de tranquilidade, nos momentos de pacificação. Então, nós precisamos desenvolver isso individualmente, precisamos desenvolver a oração no quadro relacional com a família, levarmos a nossa família a ter uma vida de oração e assim nós podemos levar para a nossa comunidade de fé, para a igreja, essa experiência que temos. Sabe, nós não podemos ser aqueles crentes que oram apenas quando são concitados a fazê-lo na igreja, entre os irmãos, numa reunião, por exemplo, de um grupo pequeno ou qualquer outro momento que estejamos com a família da fé. Não, esse tem que ser um santo hábito desenvolvido na nossa individualidade, na nossa subjetividade e passarmos também a viver isso com a família e levar esse bom costume até a praça. Pode ser a própria igreja, pode ser um local onde você, no seu trabalho, veja alguém passando por alguma necessidade, por algum desconforto, por alguma ansiedade, você vai orar com essa pessoa também. A oração aqui é aquela que fazemos diariamente. Então nós precisamos entender que orar nesse sentido é abrir o coração para Deus e dizer: Senhor, o meu coração nesse momento está passando por aflição, o meu coração está passando por um momento de ansiedade, mas eu posso descansar em Ti. Eu posso reconhecer que o Senhor é aquele que cuida de mim, que leva o meu fardo, como acabamos de cantar. Então Paulo recomenda também que a nossa súplica, a nossa oração, ela é um fato importante em suprimir a ansiedade. Suplicar aqui é derramar o coração diante de Deus, é declarar que nós precisamos do socorro de Deus, isso sem rodeios. Você veja, quando alguém está se afogando, qual é a reação dessa pessoa? Essa pessoa não pensa duas vezes, ela vai gritar, ela vai clamar por socorro. Quando o nosso coração está vivendo esse momento tempestuoso, esse momento de ansiedade, nós precisamos clamar por Deus, gritar por Deus. É isso que Paulo está recomendando. E nós podemos fazer isso através das nossas súplicas, porque a ansiedade é um mal que precisa ser suplantado de forma urgente. E a oração é esse primeiro recurso que Deus nos concede para superarmos esse grande mal que é a ansiedade. Mas além desse primeiro recurso, Deus nos dá um segundo recurso. E esse recurso é a gratidão. Veja no complemento do verso 6, que o apóstolo Paulo diz assim, depois de declarar que a igreja não precisava andar ansiosa de coisa alguma, ele vai dizer assim ao final: e nós vamos colocar diante de Deus as nossas petições, oração e súplica com ações de graças. É o que ele diz,
com ações de graças. Viver em gratidão a Deus, com essa gratidão, é adorar a Deus pelo que Ele é agradecer pelo que Ele faz. Querido, o coração agradecido evita preocupações. Um coração agradecido, ele vai amenizar o peso do dia de hoje e do dia de amanhã. Nós precisamos aprender a agradecer ao Senhor, porque nós sabemos em quem podemos confiar. Nós o conhecemos de fato. Na verdade, nós confiamos num Deus que pode todas as coisas. E quando nós confiamos em Deus através da nossa palavra de adoração, de gratidão a Ele, nós estamos nos colocando diante dele e dizendo: Pai, é tão bom saber que o Senhor já tem a solução, é tão bom saber que o Senhor já liberou uma palavra vitoriosa sobre a minha vida. Quando nos lembramos, queridos, da bondade de Deus, nos tornamos mais confiantes para enfrentarmos as dificuldades de cada dia. A Bíblia testifica para você e para mim, de forma clara, essa bondade do Senhor, essa fidelidade de Deus, que nos assegura que assim como Ele foi com os nossos pais no passado, Ele será com a gente no momento presente, até o tempo em que a nossa caminhada findar nesse mundo. Não foi essa a expressão do Senhor Jesus, lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28, quando lá no finalzinho, se despedindo dos seus discípulos, para tranquilizá-los, para trazer paz ao coração de cada um deles, porque Deus amava aqueles homens e os amava através de Jesus, o seu Filho. Jesus disse: olha, vocês fiquem tranquilos, porque eu vou estar com vocês todos os dias da vida de vocês, até que tudo se acabe, até que tudo se consuma. Paulo, nesse texto, fala com autoridade sobre essa confiança em Deus com gratidão, essa atitude de passar pelo vale da ansiedade com um coração agradecido, porque ele não foi poupado, por exemplo, da prisão, não foi poupado pelos açoites, não foi poupado da guilhotina, ele foi degolado. Mas à beira do martírio, Paulo vai escrever à igreja, e já próximo a esse momento em que ele iria partir de uma forma tão violenta, ele vai declarar: não andem ansiosos por nada. Sejam conhecidas todas essas ansiedades de vocês através da súplica, da intercessão, da oração, e façam isso reconhecendo que Deus é quem cuida de cada um de vocês. Façam isso reconhecendo que Ele tem o poder de suprir cada uma das necessidades de vocês. Por isso, é extremamente saudável nós podermos reconhecer com alegria e gratidão que Deus está no controle absoluto da nossa vida. Se você quer viver uma vida menos ansiosa ou ser curado dessa ansiedade que bate a porta do seu coração todos os dias, olhe para a palavra do Senhor e reconheça com alegria e com agradecimento do teu coração que o teu Deus, Ele não te abandona, que o teu Deus, Ele está ao seu lado, que o teu Deus, Ele te sustenta, e Ele tem o prazer de sustentar você pelos méritos de Jesus Cristo que foram realizados na cruz do Calvário. Mas, além da oração como recurso, da nossa manifestação de agradecimento a Deus, nós também temos essa outra arma poderosa disponível para vencermos a ansiedade, que são os bons pensamentos. O versículo 8 desse texto declara o apóstolo Paulo, já concluindo aquela palavra de despedida daqueles irmãos, porque ele já estava no corredor da morte. Ele declara: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Queridos, nós precisamos experimentar essa coisa maravilhosa que é produzirmos bons pensamentos a partir das perspectivas que temos a respeito de Deus. Quando eu e você lemos a palavra de Deus, quando eu e você colocamos com fé em prática o ensinamento da palavra do Senhor, isso vai nos trazendo uma riqueza de ideias, de pensamentos. A gente começa a entender
que a nossa mente ela passa por um filtro, porque você está se esforçando em pensar naquilo que edifica e o Espírito Santo estará trabalhando por você. Nós experimentamos a ação de Deus em nossa vida em resposta à nossa oração através desse auxílio das ações de graças, do agradecimento, mas ainda continuamos sendo humanos, continuamos vivendo os riscos de nos tornarmos ou retornarmos aos poucos àquela ansiedade que tanto nos incomodava. É por isso que nós precisamos regar em nossa vida com essa cultura dos bons pensamentos a nossa mente, e a nossa mente precisa se transportar para aquilo que é divino. A palavra do Senhor lá em Colossenses, no capítulo 3, versículos 1 e 2, Paulo vai dizer para aqueles irmãos: portanto, se já ressuscitardes com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são terrenas, não nas coisas que são passageiras, não nessas coisas transitórias, as quais estamos tão acostumados, às vezes, a investir o nosso tempo, a investirmos a nossa vida. Muitas pessoas estão vivendo um vale de ansiedade, de depressão, de lutas tremendas, não é apenas por uma questão psíquica, não é apenas por uma questão química na sua mente, é porque elas acabaram desenvolvendo uma vida longe da palavra de Cristo, longe daquilo que pode confortá-la, de um pensamento que esteja direcionado para a vida e para a obra de Jesus. Por isso Paulo está dizendo aqui, perorando, concluindo essa palavra aos Filipenses nesse verso 8, ele vai dizer aqui no finalzinho: finalmente, irmãos. É como se ele colocasse ali a cereja no bolo. E ele dissesse: agora vocês têm que pensar em tudo aquilo que é bom, em tudo que é puro, em tudo que edifica, em tudo aquilo que está longe da murmuração, em tudo aquilo que está longe das coisas que podem nos levar não só a falar mal das pessoas, mas pensar mal a respeito das pessoas. E isso, irmãos, é fundamental para que a gente afaste de nós o pessimismo, que a gente afaste de nós aquelas coisas que procuram corroer o nosso coração, a nossa alma. Paulo, nesse texto, está nos motivando a não somente pensar, mas agir também. Veja que o texto, lá de Colossenses 3, 1 e 2, logo no início, ele vai dizer assim: portanto, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está. Nós precisamos fazer a nossa parte. Você tem feito a sua parte? Você tem buscado as coisas lá do alto? Você tem pensado nas coisas que são de cima? Você tem pensado naquilo que as Escrituras falam a respeito do teu Criador, do caráter do teu Criador, da glória do teu Criador, da pessoa redentiva de Jesus, o teu Senhor e Salvador? Você tem se familiarizado com o caráter de Jesus e tem buscado reproduzi-lo na sua vida? Querido, a palavra do Senhor diz que nós precisamos pensar em quem é Jesus, como ele age, o que ele faz, e muito mais do que isso, o que ele representa na minha e na sua vida. Você tem buscado as coisas verdadeiramente que são do alto e tem pensado, refletido a respeito delas, vivendo uma vida cristã responsável, de reflexão na palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: muitos cristãos vivem uma vida crônica de ansiedade, porque declaram confiar em Jesus, declaram servir a Jesus, declaram amar a Jesus, mas não buscam de fato confiar no Senhor, lendo a sua palavra e transferindo as verdades que nela estão para o seu dia a dia. Nós precisamos aprender a conviver com a ansiedade, no sentido de saber que aquele que suportou tamanha oposição, aquele que levou sobre ele mesmo as nossas dores, as nossas culpas, as nossas ansiedades, ele vai aprender, ele vai ensinar você a lidar com esses níveis de ansiedade na sua própria vida. Eu não estou dizendo aqui que você e eu não seremos mais suscetíveis a uma ansiedade. Não dá. Mas o Senhor, ele vai nos ensinar a lidar com essa ansiedade e não focar nela, e não buscar respostas nela,
mas buscar aquilo que vem dele, aquilo que vem do alto, porque eu e você precisamos nos disciplinar a termos bons pensamentos. O Senhor diz através do profeta que ele sabe que pensamentos ele tem a respeito de você e a respeito de mim. E os pensamentos dele não são pensamentos de morte, são pensamentos de vida. Reproduza o caráter de Deus. Deus está dizendo para você, anima o teu coração, alegra o teu coração. Por isso que Paulo inicia o versículo 4 desse capítulo 4 aos Filipenses dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Porque no Senhor nós temos lugar de alto refúgio. No Senhor nós temos a vitória através de uma fé que vence o mundo e que vence a ansiedade. Essa fé que não é descartável, essa fé que foi produzida em nós pelo Espírito Santo e ela veio no meu e no teu coração para ficar. Queridos, nós precisamos aprender a nos dispor, a usar os recursos que o Senhor nos deu. É como aquela pessoa que tem um remédio certo para resolver o problema da sua enfermidade, debelar a causa daquela patologia, mas não toma, mas não faz uso. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu finalizo essa palavra dizendo para você essa noite, ore, busque o Senhor em oração, coloque diante dele, derrame o teu coração quando a ansiedade, os maus pensamentos, uma angústia muito grande bater a porta do seu coração. Mas também comece a declarar com alegria o seu reconhecimento através da sua adoração ao Senhor por intermédio de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Diga para ele, Senhor, eu reconheço que Tu és o Deus que tudo pode, que o Senhor é o Deus que pode levar o meu fardo, aliás, já o levou na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. E também reconheça que Ele é poderoso para produzir em você os bons pensamentos. Talvez você diga assim, pastor, mas a minha mente recorre a coisas tão ruins. Eu acredito que eu não consigo vencer isso, superar isso. Querido, a palavra de Deus diz que quando você busca o Senhor com o coração agradecido, com o coração sedento da manifestação da sua presença maravilhosa, Ele não sonegará bem algum a você. E Ele vai transformar essa sua ansiedade em certeza e convicção de que Ele mesmo venceu por você. Não é você que vai vencer, não é você quem vai superar a ansiedade, é o Senhor. É Ele quem vai produzir em você os bons pensamentos. Que Deus o abençoe. Que Deus console e conserve o seu coração em paz, não somente na noite de hoje ao receber essa palavra. Vá conciliar o seu sono logo mais, orando e agradecendo a Deus, porque Ele tem cuidado de você. E comece a pensar naquilo que a palavra de Deus diz. Me lembro de um pregador do passado que disciplinadamente exercitava essa questão dos bons pensamentos, trazendo à mente dele textos da palavra de Deus que o encorajavam, que o motivavam. Faça isso, decore versículos bíblicos, grave, memorize textos da palavra de Deus que podem produzir em você ânimo. O Senhor Jesus disse que as minhas palavras, elas são vida. Esta vida que supera, essa vida que suplanta toda angústia que possa estar aí, batendo a porta do seu coração, ou você flertando com ela também. Que Deus guarde você. Que Deus te abençoe. É o nosso desejo em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós queremos nesse momento dar a oportunidade de você também ser edificado, como eu também já fui, através de uma situação que aconteceu. Nós temos todas as segundas, quartas e sextas as nossas reuniões de oração através de um programazinho, né, do Meet, que a gente entra lá na sala de oração, e um grupo da igreja tem sido fiel, permanecido fiel nesse tempo de orar, de interceder pela igreja, de interceder pelo país.
país, pelas pessoas que estão enfermas, pelas autoridades médicas, pelas autoridades políticas, pelos missionários. São N itens de oração. E uma coisa muito legal tem acontecido. Pessoas que não são necessariamente da nossa comunidade de fé, da Igreja Presbiteriana do MER, portanto, estão participando com a gente dessas reuniões de oração. E pessoas, inclusive, que estavam afastadas do convívio com a igreja. E um dos casos que marcou muito a gente foi o caso de um rapaz, de um irmão nosso em Cristo, cujo nome é Fábio. E o Fábio, ele foi apresentado para a gente através da nossa irmã Fátima. E a Fátima, ela tem sido, irmãos, para a glória de Deus eu conto isso, um instrumento do Senhor na vida dos seus vizinhos, de pessoas idosas que não podem ir à rua para não se expor por conta da Covid-19, e ela tem auxiliado com todos os cuidados, né, de higiene. Ela tem feito um trabalho maravilhoso de cuidado, de ação, vamos dizer assim, social, né, por que não dizer, com essas pessoas, e principalmente pessoas idosas. E isso tem marcado muito a vida dela e dessas pessoas também, porque ela tem comunicado o Evangelho da Graça de Jesus. E uma das pessoas que ficou assim muito marcadas pela ação da Fátima e acabou entrando no nosso grupo de oração é o Fábio. E o Fábio, ele estava com seu pai há 2 meses internado por conta da Covid-19. E o pai dele estava muito mal. E nós começamos no grupo de oração da nossa igreja a orar. Não há mérito nenhum, não há mérito algum nas nossas orações. O mérito está em Jesus Cristo, aquele que responde às orações. Mas a igreja estava com oração incessante através desse grupo de irmãos pela vida do seu Levi. E sabe o que Deus fez na vida do seu Levi? E sabe o que Deus fez na vida do Fábio? Nossa irmã Fátima mandou um áudio para mim essa semana agora. Ouçam o áudio do testemunho que a Fátima está dando. Pastor, logo depois da nossa oração da sala, o Fábio me ligou, dando essa notícia, né, que o médico avisou que até domingo ele vai estar liberando o Levi, vai estar dando alta. Ele me ligou muito emocionado, pastor, chorando muito, pedindo para que eu transmitisse, né, esse recado para o senhor, para todos os nossos irmãos, né, pelas orações, né, ele está assim, muito emocionado mesmo e falou, né, como ele escreveu aí na mensagem, que ele vai lá testemunhar a nossa igreja, porque mesmo ele, né, fazendo parte de uma outra igreja, mas não foi tão acolhido como ele foi conosco, né, agradecendo mesmo todo o tempo que nós tivemos na sala de oração, desde o início, né? São praticamente 2 meses, pastor, de oração que nós estamos pelo Levi, né? Então, assim, a gente nem percebe, mas vai fazer 2 meses sábado que vem. Então, isso é uma bênção e é mais um motivo, né, para a gente ver que nós não somos nada sem o Senhor, nosso Pai, e que Ele é maravilhoso, né? Que a nossa fé, como a minha avó falava, né, que a fé remove montanhas. E realmente, pastor, a cada dia que passa eu creio mais nisso. E louvado seja o nosso Pai. Que o seu dia seja abençoado, pastor. Isso é uma ótima notícia para nós. Glória a Deus. E aí está o seu Levi deixando o hospital, um funcionário do hospital conduzindo ele, ali na cadeira de rodas, e esse moço que está aí à esquerda é o Fábio, o filho do seu Levi, que está caminhando junto com a gente na sala de oração, grato a Deus pela recuperação do seu paizinho, e o Fábio já colocou para Fátima que assim que voltarmos a nos reunir presencialmente, ele irá à igreja do Meyer e ele irá dar esse testemunho pessoalmente desse grande milagre na vida do seu pai. Falávamos que um dos recursos para vencermos a ansiedade é a oração. A oração do justo muito pode em seus efeitos, diz a palavra do Senhor. Mas aí também está com muita alegria, segurando o cartazinho, dizendo que foi curado o seu Levi. Que coisa maravilhosa.
Levi está aí, ó, curado para a glória de Deus, e nós vamos louvar ao Senhor juntos quando toda essa situação de pandemia passar lá no templo da nossa querida igreja do Meia. Deus abençoe também, Fátima, pelo trabalho que você tem feito, testemunhando da fé entre os seus vizinhos. Glória a Deus por isso. Queridos, nós continuamos essa semana com a nossa dinâmica, com os nossos pequenos grupos. Aí estão os horários, os dias para você. Participe e seja muito abençoado. Nossa reunião de oração online, essa reunião de oração que tem reunido um grupo para buscar a Deus, e olha aí os resultados chegando. Então, se você não faz parte, está aí o telefone, se inscreva, faça parte, entre na sala de oração. Amanhã, às 8 horas da manhã, estaremos juntos, clamando a esse Deus que tudo pode e que nos tem escutado de forma maravilhosa. Estudo bíblico na quarta-feira, que vem às 19h30, estamos juntos. Então, reserve esse horário para aprender um pouquinho mais do muito que a palavra do Senhor pode te ensinar e me ensinar também. Os aconselhamentos bíblicos seguem através desse número de WhatsApp. Você pode entrar em contato com a gente e nós estaremos retornando a você o mais rápido possível. Sobre as contribuições, o sustento da obra de Deus através da nossa igreja, está aí na tela os dados da nossa conta bancária, a conta bancária da Igreja Presbiteriana do Meia, CNPJ aí, é muito importante, né, para identificá-la como instituição jurídica. Então, nós louvamos a Deus pelos irmãos que têm permanecido fiéis, porque as despesas ainda continuam, nós temos as nossas obrigações, mas o Senhor tem usado o seu povo de forma leal, fiel, para sustentar o seu trabalho. Nós vamos orar a Deus, encerrando o nosso culto, nosso encontro de fé nessa noite. Mas antes eu gostaria de dizer a você que eu estarei, a partir do próximo dia 15, portanto, até o finalzinho do mês, me ausentando dos trabalhos da nossa igreja para um momento de recesso, para um momento de descanso. Normalmente, no mês de julho, eu tiro, complementando as férias de janeiro, um período de descanso. E esse momento está vindo em muito boa hora, meus irmãos e irmãs. Eu sei que vocês têm orado pelo pastor de vocês, mas eu estou aproveitando o recesso tanto do seminário, no qual eu leciono, e também da escola, na qual também leciono, para poder tirar um período de descanso e reposição das minhas forças juntamente com a minha família. Você sabe que o esforço que pastores e outros irmãos estão fazendo nesse período da pandemia é muito grande, para poder transmitir os cultos e também, no meu caso, no caso de alguns colegas, além do pastorado, a gente tem o magistério. Imagina só, os professores estão se reinventando nesse período, tendo que trabalhar muito mais, transmitindo de casa aulas e preparando, renovando e transformando seus planos de aula, adaptando a esse momento diferente. Então, eu confesso a vocês que esse período curto de descanso está vindo em muito boa hora. E desde já, em nome da minha família, em meu nome, em nome de Meire, de Mariana e de Davi, eu peço a vocês que orem para que o Senhor nos renove, para que o Senhor continue nos sustentando e que o Senhor promova em nós a glória que lhe é devida. Nós somos muito pequenos, somos muito dependentes da misericórdia de Deus e dependemos também das orações, do carinho do povo de Deus. Muito obrigado, vamos sair nesse período de recesso, mas existem irmãos preciosos que vão estar à frente do trabalho nesses próximos 2 domingos, nessas próximas 2 quartas-feiras. Temos aí o nosso licenciando Davi Chaves, já foi acionado, nosso querido seminarista Luiz Ângelo, que também vai estar chegando junto, aliás, com mensagens que ele tem colocado, né, em áudio para a igreja, tem sido uma verdadeira bênção, e também os nossos irmãos presbíteros e outros estarão se unindo a nós nesse período. É bom porque a igreja também, ela mostra que não sofre solução de continuidade, ela não depende do pastor. Eu costumo dizer isso, a nossa igreja ela não é pastoriana, ela é presbiteriana. Nós temos presbíteros, irmãos e irmãs que são muito abençoados para a condução do povo de Deus. Nós vamos orar nesse momento. Eu convido você, então, a orar e a, depois da oração, receber a bênção do Senhor
E nesta oração que eu vou pedir a Mariana para fazer, ela vai também orar agradecendo a vida do nosso querido irmão Levi, que está curado, do seu filho Fábio, e também da Fátima, que tem sido instrumento de Deus na evangelização entre seus vizinhos. Uma boa semana para todos vocês. Oremos ao Senhor. Nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra ministrada ao nosso coração, porque o Teu Espírito Santo é aquele que sonda e nos conhece, Senhor. Pai, nós precisamos ser transformados, Senhor, cada dia mais. E nós te agradecemos, Pai, porque sentimos a Tua presença, sentimos que o Senhor tem trabalhado em nós, o Senhor tem trabalhado na Tua igreja, Senhor. Glória a Deus. Apesar de todas as situações, o Senhor é um Deus soberano, o Senhor é quem cuida de tudo. Senhor, nós ficamos muito felizes, Pai, pelo Teu amor, por sabermos que temos um Deus que é Pai, que nos ama, que cuida, Senhor, de cada detalhe de nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por mais uma semana que está começando, que o Senhor, ao longo dessa semana, possa estar tratando em nossos corações, Amém, Senhor. que a gente consiga colocar em prática essas palavras que foram ministradas a nós. Amém, Senhor. Precisamos, Senhor, da ajuda do Teu Santo Espírito, Senhor, que a gente possa contar com a ajuda também de nossos irmãos, Amém, tão Senhor. abençoados, Senhor, com as orações, que possamos estar orando uns pelos outros, Senhor, como aconteceu recentemente, estávamos orando pelo Fábio, pelo seu pai, Levi, e, Senhor, para tua honra e glória, ele está Louvado seja curado, Deus. Senhor. Glória Nós ao te teu nome, louvamos Senhor. por isso. O Senhor Bendito é seja o poderoso, nome, Senhor. O Senhor trouxe essa cura para a vida dele. Amém, Senhor, que Senhor. essa família possa estar te glorificando, te dando glória nesse momento. Sabemos que é um momento de grande felicidade, grande alegria, Senhor. Pai, muito obrigado também pela vida da Fátima. Continue sustentando a sua vida, Amém, seu Senhor. coração, Amém, dando Jesus. força, dando ânimo, renovando, Senhor, suas energias. Também nos abençoe nesse período de recesso, Pai. Deus, tem misericórdia de nossas vidas, tem misericórdia da Tua igreja, Amém, Senhor. Senhor. Continue levantando a Tua igreja, a igreja espalhada pelo Brasil, Senhor, Sim, por esse mundo. Queremos realmente Te buscar, Senhor, como Teus filhos, como Teus discípulos amados. Amém. Deus, esse é o nosso desejo do coração. Te pedimos isso com gratidão. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridas ovelhas de Cristo, que a maravilhosa graça dele mesmo, do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, o poder consolador do Espírito Santo, seja sobre a tua preciosa vida, sobre a sua família, sobre seus amigos e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Até o retorno, se assim Ele permitir. Assim como eu disse a vocês, que precisamos das orações de vocês, nos cubram com as vossas orações. Aonde estivermos, estaremos como família pastoral orando por cada um de vocês. Amamos vocês no amor de Jesus. Fiquem em paz.